Hoje, sexta-feira, dia 6 de dezembro. Faltam aí 13 dias para o fim da Fazenda, tá quase acabando, mas isso não significa que não tenha treta por lá, né? Não significa que não possa ter conteúdo ainda da Fazenda, não significa que a gente ainda não possa ter coisas interessantes para falar, né? Seu Alberto, hoje seu Alberto tirou o dia para tretar com o Sasha. E, gente, vou te contar que treta rolou ali. Foi um negócio de dedo na cara, foi um negócio ali de acusação de trapaça. Seu Alberto hoje mas tava com... Assim, não gosto muito de falar essa palavra, mas é o jeito, né? Seu Alberto tava com o diabo no couro. Enfim, seu Alberto hoje tava que tava. Mas vamos ser sinceros, né? Se não fosse o seu Alberto, a gente não teria conteúdo. Pra ser sincero, nem o Faro rendeu tanto conteúdo assim, tá? O Rodrigo Faro, no programa do Rodrigo Faro, teve lá a Flora. E muita gente, olha o que eu falei hoje. De manhã eu tava dormindo e tal. E aí, quando eu recebi mensagem e tal, pra eu ligar a televisão, pra acompanhar a treta que tava rolando entre o Albert e o Sasha e tal, aí eu liguei, fui acompanhar a treta dos dois. Aí eu recebi outras mensagens de pessoas falando da torcida do Sasha e dizendo assim pra mim, você tinha razão, foi a melhor coisa, foi a Flora ter saído mesmo, porque a Flora realmente não ia render nada mais e tal. E eu disse, gente, não é que a gente tem uma bola de cristal pra gente saber o que vai ser melhor ou não, é porque a gente percebe como público. A Flora já tava um saco ali dentro, a Flora não rende mais nada. A Flora foi do que o Chico Barney falou, do que a Ju Nogueira falou, do que, assim, várias outras pessoas que estiveram ali nos bastidores da Record falaram nas redes sociais, do que eu pude acompanhar. A Flora foi muito cínica. E do que eu vi da cabine ontem, né? Porque finalmente o Play Plus me respondeu, tá? O Play Plus me respondeu depois do que rolou ali, da queda de ontem. Então, depois do que eu acompanhei lá no gravado, a Flora foi muito cínica, gente. A Flora, na gravação, não deixou de ser cínica, não. E tal, mas não quis perder dinheiro, né? Não quis perder nenhum centavo ali naquela dinâmica lá, porque a Ju Nogueira e o Chico Barney apertaram ela, segundo eles mesmos. Então ela teve que admitir vários e vários erros dela lá para não perder dinheiro. Mas, pelo que eles falaram, ela foi muito cínica. Então, tá aí o que vocês querem saber. Já já eu chego nessa parte aí das plaquinhas, tá? No fim das contas, gente, o que vocês esperavam aí de rebosteio tá acontecendo. Vocês esperavam que fosse o Sidney, que fosse tretar com o Sasha, que fosse o Sidney, que fosse criar muita coisa com o Sasha, mas no fim das contas, sabe quem tá fazendo isso? Seu Albert. Eu acho que tá casando com aquilo que o próprio Sidney falou ontem à noite. Ele disse que a próxima roça era necessário deixar o Sidney de lado e partir agora pro seu Albert. Até porque o Sidney acabou de voltar. Então, é o que vai acontecer, né? Muito provavelmente, todas as cargas vão para cima da Vanessa e seu Albert. E eu acho que dessa vez o seu Albert não vai sobreviver a mais uma roça. Vamos já entender isso, né? Vamos começar, gente, falando logo do que aconteceu ontem à noite. Eu já te contei nesse vídeo anterior, que você pode dar uma olhada aí no card, a briga da Flor com o seu Albert, em que eles romperam a aliança deles, e que a Flor rompeu porque o seu Albert acusou ela de estar ali bajulando o Sasha. Só que teve um momento ali que de fato eu não tinha prestado atenção. Porque afinal, gente, é muita informação ao mesmo tempo, não dá pra falar de tudo. Então, às vezes, a gente tem que focar no principal mesmo. Só que na dispensa, o Sasha conversou com a Flor, conversou ali com o Yuri, e aí ele discutiu ali com a Flor sobre o possível movimento de jogo na próxima semana, e que o próximo alvo do G4 vai ser justamente a Vanessa. Aí ele quis saber da Flor
se a Flor estava de acordo em seguir a mesma linha. Aí a Flor respondeu para o Sasha que ela queria esperar o resultado do Lampião para definir qual vai ser a melhor estratégia para agir nesse caso. Só para deixar claro, gente, hoje, tá? Hoje vai ser aberta a última votação do poder, tá? No domingo, a última prova do Lampião. Hoje é a última festa da temporada, tá? A festa final, aquela festa com todos os eliminados é outra coisa, não é a última festa com os confinados. Aquela é a festa que traz os eliminados de volta. A gente está falando da última festa da temporada, a última festa com as pessoas que estão dentro da casa, tá? Que ainda não foram eliminadas. Esta é a última festa que vai ser com o molejo, tá bom? Inclusive, para quem tá assistindo agora o Play Plus, eles já foram anunciados disso agora. Essa vai ser a última festa, tá? E no domingo, a última prova. No domingo, a última prova do Lampião. Na próxima quarta, a última prova do Fazendeiro, tá? Só para deixar isso claro. Mas a Flor disse ali que ela queria esperar o Lampião no domingo. Segundo a Flor, não dá para fazer uma estratégia segura sem ter o Lampião nas mãos. Porque inclusive, ela disse que estava devendo uma para a Luana e que ela ia ajudar a Luana, então, mas ela queria saber primeiro o resultado ali do Lampião. Aí o pessoal ali do G4 começaram a discutir sobre a eliminação da Flora, porque primeiro eles queriam a eliminação do Sidney. Aí depois, né, eles precisavam arrumar uma certa desculpa para a eliminação da Flora. Primeiramente, aí o Yuri disse ali que a Flora saiu com uma porcentagem pequena. Aí o Gui depois disse ali que a incoerência dela levantou muita coisa e que ela deve ter saído por causa disso. Aí a Luana disse, aliás, a Vanessa entrou ali no meio e falou que muito provavelmente tinha a ver com aquelas pautas sérias, né? Porque aí depois a Luana disse que a Flora fez muito mais besteiras do que o Sidney dentro da casa, que a Flora teve muito mais embates com todo mundo ali dentro, com a Vanessa, com a Flor, e que isso pode ter contado para o público. Aí agora, o Sasha reforçou para o G4 que eles têm a necessidade de focar na Vanessa. Aí o Gui mencionou que como tá chegando aí o momento de afunilar para valer, eles precisam evitar que todos os 4 do G4 caiam na mesma roça, porque obviamente um deles vai embora. Aí o Gui disse que todos precisam evitar de cair na mesma roça. Vamos ver se isso vai ser possível, né? Porque às vezes nem sempre dá para agir desse jeito. Aí a Luana disse que após essa eliminação da Flora, ele já tem uma vantagem numérica. Disse a Luana, eles eram 14 e agora são 4. Aliás, eles eram 14 contra 4, agora são 6. Na verdade, nem eram 6, né? Porque a Flor, depois que brigou com o Albert, tá solta, né? A Flor tá bem solta. Aí o Sasha mencionou que se o Albert for puxado, ele poderia preferir ir pra roça com o Juninho, ao invés de alguém do grupo deles. Eu acho que ele vai preferir ir pra roça com o Sasha, né? Depois da briga que aconteceu. E aí ele continuou forçando a barra, né? Ontem à noite o Sasha achou que poderia ser assim. Aí a Luana disse, né, que os 3 ali iam ser responsáveis pela vida na roça nessa última semana de Fazenda. Disse ela ali, o Sasha que o Sasha precisa lavar e manter a lente dele limpa, que o Yuri tome as 17 cápsulas dele de estimulantes, que o Gui durma muito e coma bastante arroz para ter bastante energia para fazer bastante as provas que vão acontecer nas próximas semanas, tá? Basicamente foi isso aí que eles definiram. Assim, eles acham que o seu Albert ia preferir ir para uma prova com alguém mais fácil, mas não vai ser isso que vai acontecer. Aí, como vocês já sabem,
Eu falei pra vocês em outro momento, no outro vídeo, no vídeo anterior, que o seu Albert resolveu tretar com o Sasha nos intervalos, resolveram ali dizer, como foi que o grupão começou desse jeito ou daquele jeito, enfim. Eu já te falei isso no outro vídeo e tal. E aí o seu Albert teve uma discussão com a Flor, basicamente dizendo ali que a Flor estava bajulando o Sasha. Depois, exatamente do fato do seu Albert ter chamado o Sasha de trapaceiro e o Sasha ter respondido para ele ter se sentido atacado pelo Sasha. Disse o seu Albert: o cara é um trapaceiro, o cara roubou no jogo. Eu te defendo, mas eu não tenho como te defender mais com você defendendo uma pessoa que me ataca. Aí a Flor explicou ali a intenção dela, que a intenção dela sempre foi proteger o Albert e evitar maiores conflitos. Disse a Flor: eu fui para ver se ele me escuta, para parar de encher o saco. Aí eu queria que o Gui voltasse sim, porque a Luana me protegeu, eu queria evitar maiores conflitos. Aí o Albert começou a ir pra cima da Flor. Ele disse que se sentiu desconcertado ao ver a Flor conversando com o Sasha, após ele ter tomado uma punição. Era como se ele tivesse sentido traído por ela, mais ou menos nesse sentido que ele falou, tá? Aí a Flor disse: aquele dia que eu tomei a punição, você estava falando comigo sobre que eu não te defendi. Eu fui tomar meu remédio e quando eu voltei, eu ia terminar a conversa com você e você já estava conversando com o Sasha. Aí ele continuou a cobrar dela do porquê que ela estava conversando com o Sasha. Aí a Flor contestou isso, né, e afirmando que ela estava com o Gilson e não estava com o Sasha. Aí a Flor disse até pra ele, inclusive eu mostrei isso no vídeo ontem pra vocês: para de falar que eu dou com o Sasha, porque eu tô ficando de saco cheio. Tava o Gilson sentado com eles, e eu sentei do lado do Gilson. Aí os dois tentaram conversar mais, tentaram conciliar ali e tal, com o Albert pedindo pra Flor falar diretamente com ele. Toda vez que os dois tiverem algum problema, ao invés da Flor ficar usando o nome dele, o santo nome dele, né, por assim dizer, em conversas com outras pessoas. Disse o Albert: você fala com os outros sobre mim, mas não fala comigo. Só vou te pedir uma coisa com todo o respeito que eu tenho por você. Se for para falar sobre mim, me chama, fale comigo. Aí a Flor disse que ela não estava falando sobre ele para ninguém e que, ao contrário, ela esperava de seu Albert um voto na Flora para defendê-la na última votação. Disse Flor: eu não ia me sentir mal se ele saísse, porque a Luana me salvou. Você tá com tanta raiva do Sasha que você tá mirando em mim. Aí os dois continuaram nessa briga. A discussão ali ficou acalorada. O Albert disse que ele estava muito desconfortável ali, vendo a Flor conversando com ele, com o Sasha. Aí os dois continuaram ali piorando essas coisas e tal. Aí a Flor disse ali que o Albert estava subestimando ela. Eu mostrei isso num trecho para vocês ali. Aí depois disso a Flor continuou dizendo que o Albert não estava defendendo ela, que o Albert ali não queria mesmo jogar com ela, que o Albert não estava pensando nela. Aí o Albert disse que ele não tinha como jogar mais com ela, porque ela estava querendo jogar com o Sasha, porque ela estava inclinada a ir lá pro lado do Sasha, que ela estava encantada pelo Sasha, uma coisa nesse sentido aí. Aí ela disse que não era encantamento pelo Sasha, que não era por causa disso. E aí depois ele falou e tal, que desse jeito não tinha mais como eles continuarem a aliança deles. E romperam, tá? A aliança, os dois deixaram de jogar juntos. E no final das contas, inclusive, ele desejou boa sorte para ela nessa nova fase. Mais ou menos assim que a briga terminou. Aí em outro momento, tá? Não tá tudo necessariamente na ordem, tá?
porque vocês sabem, nem tudo o que a gente assiste no Play Plus, ele aparece necessariamente na ordem. Aí o Sidney incentivou todo mundo ali a serem as mesmas pessoas de sempre, a não terem medo de discordar ali, e que o público quer ver a casa tremer, que o público quer ver a casa ali pegar fogo e tal. Aí ele disse ali que voltar de várias roças agora vai ter um peso mais significativo, porque afinal eles estão na fase final do jogo. Disse o Sidney, pode ter voltado de 10 roças sim, mas agora, fase final, voltar de uma roça tem um peso gigante. Aí o seu Albert disse ali a importância de revelar para o público o que está acontecendo no jogo, essas coisas aí, quais são as intenções deles e tal. Seu Albert é muito chato com essas coisas. O jogo de seu Albert é péssimo, né? Aí depois o Sidney e o Albert comentaram ali que o G4 é muito unido e que eles se unem em prol de uma pessoa só, Sasha. Aí o Sidney disse, a união ali é em prol de uma só pessoa. Só vai ganhar ou vai perder, e é só uma pessoa. Aí depois o Gilson e o Albert começaram a falar ali sobre trapaça. Aí foram puxar aquela história da trapaça que aconteceu lá lembra lá daquela semana que o Sasha ganhou o Lampião? E aí ele fez toda aquela combinação com a Larissa, que levou à suspensão do poder do Lampião e tal. Aí a tal da piscadinha pro Sidney. Aí teve uma dinâmica lá com o patrocinador, que eles acusaram o Sasha, né? Quer dizer, rolou mesmo lá alguma coisa que fez com que o Sasha tivesse a pontuação dele anulada, enfim. Seja lá como for, gente, porque a dinâmica não foi mostrada toda pra gente, então não dá pra gente saber. Aí o Gilson falou assim, você tocou num ponto novo, a trapaça. Aí o Albert falou assim, é por isso que eu fui na orelha dele gritar pra ficar registrado e sair lá fora que ele é um trapaceiro, que ele é isto, um trapaceiro mesmo. E o seu Albert tá se perdendo por causa disso. Seu Albert ali, inclusive, tá sendo até pior do que o Zelov, porque o Zelov, por mais conflitos que ele tivesse com o Sasha, era aquela coisa muito mais concentrada no começo do jogo. O Zelov, pelo menos a gente já sabia que ele tinha um motivo para ir para cima do Sasha, que era justamente aquelas acusações que a Larissa tinha feito para cima dele. Agora o Albert não tem exatamente um motivo para ir para cima do Sasha, porque o Albert ele não tem um conflito direto com o Sasha. O Zelov tinha, mas o Albert não tem. Aí é ruim. Eu sempre falei para vocês e sempre vou aqui afirmar com a maior de todas as certezas. Nunca compre o barulho de outra pessoa num reality show. Nunca faça isso. O seu Albert está comprando o barulho de outra pessoa, porque não é ele que tem um conflito direto com Sasha. Ele nunca teve, de fato, um conflito direto com Sasha. E aí ele tá querendo comprar um lugar de outra pessoa. Quem é que vai se dar mal com isso? Ele próprio. Por isso que eu falo, o Zelov ainda tinha um conflito direto com o Sasha. Ele ainda tinha um motivo para isso. Mas o Albert não tem. Aí depois teve lá uma outra conversa que foi a Luana com a Flor. Aí ela começou a falar ali, né, dizendo ali que um dos motivos ali da eliminação da Flora foi justamente essa coisa das pautas, que eles precisam ter muito cuidado em falar sobre determinados temas ali, que eles não podem ficar levantando pauta de forma indiscriminada, porque eles também podem desrespeitar as pessoas que sofrem na vida real, e que eles precisam levar em consideração que eles estão ali num programa de entretenimento, eles estão num programa ali para falar de entretenimento, eles não estão num programa para falar de coisas muito sérias. Ela não falou exatamente com essas palavras, mas a intenção dela foi essa, tá? E aí eu tenho que concordar com a Luana. Eles estão ali para entregar entretenimento, eles não estão ali para falar de temas sérios. Se fosse para falar de temas sérios,
Isso era um jornal, isso não era um reality show, tá bom? Aí ela mencionou que as movimentações foram criadas a partir ali das discórdias e muitas das coisas que a Flora fez foram distorcidas ali justamente para justificar o comportamento dela dentro do jogo, enfim. Que ela fez isso ali de propósito para tentar justificar algumas coisas. Aí o Sasha disse ali que algumas dessas pautas levantadas pela Flora não eram de verdade, na verdade, e que elas eram muito esvaziadas. Disse o Sasha, a galera, nem a galera que representa as causas que ela tá colocando gosta quando pega uma pauta e esvazia, porque é uma parada super séria e importante. E sim, ela esvaziou muita pauta, e ela nunca, nem hoje no Faro, admitiu que ela tinha sido esvaziadora de pautas. Nem quando isso foi jogado na cara dela. Ontem com o Lucas Selfie, ele jogou isso na cara dela, ela fez ali, não quis nem saber disso. Hoje, a mesma coisa no Rodrigo Faro. Essa é a Flora. Eu falei pra vocês, ela nunca ia admitir isso. Aí ele falou ali várias coisas da vida dele. Aí a Luana também falou várias coisas ali da vida dela e tal. Falaram ali dessas pautas, do racismo, enfim. Aí depois a Flor foi conversar com eles. Aí a Flor, depois dessa discussão ali com o seu Albert, basicamente afirmou que ela não vai mais votar com o Albert. E que se precisar escolher um lado, porque o seu Albert está pressionando ela para que ela escolha um lado, ela vai escolher o G4. Olha que ela tinha proposto ali no vídeo de ontem, lembra? Eu te falei isso aqui. Ela tinha proposto uma união com o Sidney para que eles somassem votos. Aparentemente essa união não vai mais acontecer, né? Aparentemente essa união agora vai ser lá com o G4. Disse a Flor, eu não vou fazer, assim como ele negou pra mim, e se precisar escolher um lado, eu vou escolher o lado de vocês. E aí a Luana comentou que depois dessa discussão com o Albert, provavelmente o seu Albert não vai votar mais na Vanessa. E que sim, ele deve direcionar o voto dele para alguém do G4. Aí a Flor destacou que a Flor tá aliás, a Flor destacou que ela tá do lado deles e que isso já é a maioria dos votos. E que se eles decidirem ir na Vanessa, ela vota na Vanessa justamente aí para anular o Albert. Disse a Luana, depois dessa eu acho que o Albert não vai mais na Vanessa. Eu acho que ele vem em um de nós, mas a Flor já disse que vai votar com a gente. E eles vão ter a maioria, porque eles têm 4 votos. O grupão de lá tem 5. Só, aliás, tinha 6, né? Porque eles contavam com a Flor. Só que a Flor passou pro G4. Então, 5-5 agora. Menos 1, porque o Jussão é fazendeiro. Então, eles têm 4-5. Então, quem é que tem vantagem? Pessoal do G4, que virou G5, basicamente, né? Essa imagem aqui foi justamente o momento em que o Jussão precisou trocar a delegação e aí ele colocou o Juninho para cuidar das mini cabras também, depois que a Flora foi eliminada, tá? Só para deixar isso claro. Aí o Yuri disse ali que ele estava preocupado de que ele poderia ser o foco. Só que aí a Flor lembrou que o foco, que mesmo que ele fosse o foco, eles vão ter a maioria dos votos, então eles podem votar em quem eles quisessem votar ali e que nada ia acontecer para eles. De fato, eles vão ter a maioria dos votos nesse último momento. Aí depois teve o Sidney ali conversando com o Gui e depois conversando com o seu Albert ali. Ele disse ali que ele quer resolver a relação problemática dele com o Sasha. Inclusive, ele disse ali que ele quer ter uma conversa com o Sasha, sim, que ele está disposto a conversar com o Sasha de forma respeitosa para tentar chegar a um denominador comum de como foi que a briga dos dois começou ali. Disse o Sidney, eu quero falar com ele, quero falar do ponto de vista dele, quero que ele veja o meu ponto de vista.
Vamos deixar tudo gravado e as pessoas vão puxar o VAR lá e a gente vai ver. Eu faço uma linha do tempo com o Sasha a hora que ele quiser, disse aí o Sidney para o Gui. Eu acho que o Gui levou o recado aí pro Sasha, né? Ele disse que essa conversa, na cabeça dele, esclareceria a situação, mas o Sidney também disse que é o Sasha que se esquiva de fazer isso. Disse o Sidney, eu te garanto que vai ficar feio pra ele. Eu tenho essa coragem, tanto que eu chamei ele pra conversar, mas ele fugiu. Aí depois o Sidney disse que o Sasha usa termos pejorativos e provocativos, que o fazem sentir desqualificado. Enfim, aí depois o seu Albert entrou ali no meio, aí o seu Albert começou a dizer que o Sasha é muito redundante. Aí o Gui disse que ele tenta entender o lado do Sidney também, mas ele diz ali que o Sidney pensa sobre o Sasha, a relação dele com o Sasha é algo que diz respeito apenas aos dois. Disse o Gui, eu já sabia que vocês iam ter um empate, porque no dia que vocês conversaram, eu tava na baia e eu vi. Tá? O dia que eles começaram a ter um embate, só puxando um pouquinho a linha do tempo, tá? Foram nos primeiros dias, porque lembra lá nos primeiros dias, o Gui, o Sasha, o Sidney, eu não me lembro quem era a outra pessoa que tava na baia. Os 4 já estavam na baia no primeiro dia. Eu acho que foi ali na baia, tá? Eu não posso precisar essa certeza, eu não posso dar essa certeza precisa, aliás, para vocês, porque eu não lembro exatamente se foi na baia que o Sidney tentou ser amigo do Sasha. Não vou lembrar exatamente. Eu lembro que ele tentou sim buscar uma aproximação com o Sasha lá, na baia, junto com o Gui. Eles estavam lá na baia. Mas enfim, não rolou. Eu acho que o Sidney pegou um certo ressentimento ali. Mas enfim, a gente vai rever isso nos últimos dias, né? Vamos ver como é que a Record vai lidar com isso. Aí hoje de manhã, o grande conflito entre seu Albert e Sasha. O dia já começou com uma punição, tá? Eu vou mostrar o vídeo pra vocês. O Sasha não atendeu ao chamado do trato da vaca e eles já tiveram uma punição. Eles vão ficar sem café até a próxima reposição, porque o Sasha não desceu para realizar o trato da vaca na terceira chamada ali do aviso, tá? Eles têm um aviso ali que toca 3 vezes e na terceira vez ele não atendeu. Deixa eu mostrar aqui o vídeo para vocês verem como é que foi, tá? Então o Sasha já não atendeu o pedido ali, não atendeu, e aí começou toda a confusão com o seu Albert. Foi a manhã movimentada e o resto do dia na fazenda basicamente sem ter nenhum movimento ali, tá? Olha aqui o momento da punição. De acordo com a página 9 do Manual de Sobrevivência, todas as mensagens, fichas, locuções e sinais sonoros devem ser atendidos imediatamente. Sinais sonoros devem ser atendidos ao primeiro toque. O segundo toque avisa uma tolerância, se não for atendida, soará o terceiro toque, seguido de punição. Por descumprimento dessa regra, todos serão punidos. Vocês ficarão, sem café até a próxima reposição. Uma semaninha sem café. Tchau, café! Oi, café! Tchau, café! Pronto, aí começou a confusão, tá? O seu Albert não se controlou mais por causa dessa confusão, dessa falta aí de café. Aí pronto, começou ali o barulho, começou ali toda a treta dos dois, tá? Começou com a primeira troca de provocações ali, alimentou a tensão ali, o seu Albert, tá? O Sasha desceu para fazer primeiro lá o trato da vaca. Teve lá, né, o Gui fez uma brincadeira com ele, uma pequena provocação ali, né? Chamou ele de responsável, essas coisas ali, de brincadeira e tal, que eles fazem entre eles. Mas o Sasha fez o trato da vaca. Aí quando ele subiu lá pra cozinha, seu Albert entraram num conflito. O seu Albert acusou o Sasha de ser malandro e trapaceiro.
Disse o seu Albert, você é um moleque, seu jogo é barato, você tá falando com o homem, você é moleque. Aí o Sasha responde assim, eu tô vendo o homem que você é. Eu juro pra vocês, eu ri demais vendo essa cena, eu juro pra vocês. Aí o Albert começou a criticar o Sasha, porque o Sasha não ajuda nas tarefas da casa, e que ele não sabe fazer as coisas, e que o Sasha pega um prato de comida muito grande, e que acaba deixando os outros sem comida, porque o Sasha come demais, e aí ele não pensa nos outros, e aí os outros ficam sem comida por causa disso, e aí ele tem que fazer mais comida pros outros, enfim. Aí o Albert diz, você faz o seu pratão de comida, deixa todo mundo sem comida. E aí o Sasha disse, eu faço mesmo, eu vou continuar fazendo o meu prato de comida. Vou fazer a hora que eu quiser. Eu juro pra vocês que eu ri disso. Aí começou de novo a ir lá para aquelas acusações de trapaça. O Albert disse que o Sasha tava trapaceando, que o Sasha tava ali fazendo aquelas coisas nas provas para trapacear e que ele era mau caráter. Disse o Albert, seu trapaceiro, você tá desesperado, você assinou o BO de que você é trapaceiro. E aí o Sasha, eu tô desesperado por você, isso sim. Aliás, ele quis dizer, né? Quem tá desesperado é você. É porque é um corretor ortográfico, né? Pra quem não entende como é que a gente faz, né? Boa parte do dia... Porque eu faço outras coisas em casa, né, gente? E apesar de tudo, apesar de trabalhar de casa, não esqueçam que a gente em casa tem que cozinhar, a gente tem que lavar roupa, a gente tem que fazer outras coisas. Então eu faço boa parte do nosso trabalho aqui, de escrever roteiro e tal, eu faço no celular. E aí eu boto o corretor ortográfico, e às vezes o corretor ortográfico muda um pouquinho o sentido das palavras, tá? Mas deixa eu mostrar aqui um trecho dessa briga no vídeo para vocês verem. Olha só como é que foi. Só que você tá querendo dirigir ele e não vai dirigir, velho. Vai entrar na mente de quem você acha que você tem que entrar. Na minha você não entra, meu irmão. Não entra mesmo. Mesmo. Tô tentando entrar Faça as suas estratégias. Tô só mostrando com hipócrita. E eu vou te encher o saco sempre. Se você me encher o saco. Sempre hipócrita. Combinado? Você eu vou te sempre acordar. hipócrita. Se eu estiver trabalhando Não aqui, chega perto você me encher... Eu juro pra vocês, o seu Albert entrou no modo desespero, gente. Seu Albert ali entrou no modo desespero. Aí ele prometeu que ia acordar o Sasha, ele prometeu que ia atazanar o Sasha toda vez que o Sasha fosse atazanar ele, que ele ia responder o Sasha à altura, acusou o Sasha de mau caráter. Eu entendi, na verdade, teve um momento dessas cenas aí, que pareceu que o seu Albert estava querendo causar uma expulsão do Sasha, tá? Porque ele ficou muito perto ali do Sasha e basta resvalar um dedinho que fosse, basta encostar uma mão que fosse, que poderia levar a uma expulsão. Basta o Sasha, assim, perder um pouquinho do controle dele, que, assim, ele estaria fora do programa. E me pareceu que o seu Albert estava procurando por isso, tá? E aí a discussão quase foi para um confronto físico, tá? Quase. O Albert, realmente ele se aproximou ali do Sasha e quase provocou um confronto. Tanto que o seu Albert disse, você tá nervosinho? Deixa eu ver de perto, tá nervosinho? E aí o Sasha disse assim, chega perto de mim não se aproxima de mim. Aí o Albert continuou a provocar o Sasha, dizendo que ele não ia dormir, que ia encher o saco dele, que foi aquele vídeo que eu acabei de passar pra vocês. Disse o seu Albert, agora eu vou te encher o saco toda hora, você não vai dormir hoje, você não vai tirar sua soneca de tarde, nem de manhã. Seu Albert falou à toa, né, porque foi o que o Sasha fez, inclusive ele dormiu o dia todo e tá dormindo neste momento, neste exato momento. Aí o Albert... Você vai lavar comigo panela, seu babaca, você vai lá encher o meu saco, você vai ver que você arrumou pra tua cabeça, você vai arrumar, você vai ver um monte de coisa, tá vendo aí o que eu falei pra vocês?
Bastava o Sasha encostar assim, um dedinho que ele resvalasse, um dedinho que desse errado ali, um dedinho, ó, eu acho que eu tenho isso aqui em vídeo. Um dedinho que desse errado aí poderia dar ruim pra ele. Olha só. Tá nervoso? Deixa eu ver de perto. Tá Não chega perto de mim, nervosinho? Robson. Você não chega perto de mim, Robson. Você sai de perto de mim, Robson. Ai, você tá ficando nervoso agora. Sai de perto de mim, Por mano. que você vai me bater? Sai de perto de mim, Você vai me mano. bater? Vai? Então continua. Vai me bater? Faz a mesma estratégia de Zé Love, de Sidney, de Babi. Faz que nem todos eles fizeram. Faz. Você tá desesperado. Faz, tô desesperado. Que você assinou o BO que você é trapaceiro. Tô desesperado por você. Lava a panela ali, me ajuda aí. Tá aí, né? Vocês estão vendo assim, pareceu que o seu Albert realmente estava querendo causar uma expulsão do Sasha, tá? Pareceu mesmo que ele realmente estava querendo isso. Me pareceu que eles quase chegaram nesse momento, mas eles continuaram mesmo só na provocação, continuaram ali só nisso. E foi assim uma boa parte da manhã só nessa treta. Aí os dois continuaram nessa discussão, ficaram ali trocando acusações. O Albert acusou o Sasha, inclusive ele disse que se o Sasha ainda não traiu os amigos, o Sasha vai trair os amigos agora na fase final. Disse o seu Albert, você não sabe com quem você tá jogando, você vai descobrir agora, você vai trair os seus amigos. E aí o Albert disse, seu trapaceirozinho barato. Seu Albert tava com ranço, hein? Aí o Sasha desafiou o Albert, mencionando que ele estava se escondendo até agora. Disse o Sasha, até então você estava se escondendo, agora você vai começar a fazer alguma coisa, né, Albert? Quero ver eles fazendo aí alguma coisa, quero ver como é que o seu Albert vai jogar agora, né? Porque parece que o seu Albert resolveu comprar essa posição aí que muita gente pensou ontem que ficaria com o Sidney. Muita gente pensou que o Sidney, quando voltasse da roça, ele ia voltar provocando o Sasha. Ele não fez essa provocação em cima do Sasha. Ao contrário, ele resolveu falar com o filho dele, direto nas câmeras. Ele não provocou o Sasha. Quem ficou com este papel foi o seu Albert. Aí o Albert criticou a estratégia do Sasha, dizendo que o Sasha só fala do Zé Love desde a primeira semana. Disse o Albert, você só confia no jogo dos outros, você não tem jogo nenhum, você só fala do Zé Love desde a primeira semana. Aí o Sasha disse que não, que ele preferiu ficar sozinho e que ele preferiu pular do barco com 14 pessoas sim, que ele preferiu fazer o jogo dele sozinho. Aí depois o seu Albert começou a dizer ali que o Sasha não trata bem os animais, que o Sasha faz tudo errado. Aí o Albert disse, vai lá esfregar a teta da vaca com a bucha, vai. Tudo que você faz é errado. Vai lá, faz tudo errado. Aí o Sasha foi calmo e disse logo pro Albert, vai, fala, me xinga bastante. Fala logo tudo que você pensa. Se eu fosse falar tudo o que eu penso de você, eu também seria muito verdadeiro e desrespeituoso, disse o Sasha. Vocês estão vendo aí pelos frames, né? O quanto o seu Albert estava alteradíssimo hoje pela manhã com o Sasha. Olha aí. E o Sasha estava bem controlado, né? E aí, quem pensa que essa discussão diminuiu, não, ela foi piorando, porque elas foram crescendo, porque o seu Albert foi confrontar o Sasha, continuou ali dizendo que ele ia trair os amigos dele, continuou dizendo ali que falta muita substância nas ações dele, continuou ali dizendo que o Sasha ali continua ofendendo as pessoas. Ah, gente, foi tudo muito chato ali, chato demais, tá? Muito repetitivo. E isso não ficou só na cozinha, tá? Na área dos animais, o negócio piorou, tá? O Albert continuou a provocação na área dos animais. Ele disse que vai provocar o Sasha de maneira desproporcional. Disse o Albert, você me enche o saco uma vez, eu vou te encher o saco 10 vezes.
Não fez, né, seu Albert? O senhor prometeu e não fez. O Sasha manteve a calma, criticou a postura agressiva do seu Albert ali e disse ali, eu não tô tentando entrar na tua não, eu só tô mostrando pra você o quanto você é hipócrita. E aí o negócio foi piorando, né? Foi piorando lá na área dos animais, o negócio foi piorando ali, continuou a escalar. Aí o Albert disse, você vai ter que me aturar até o final da noite de hoje, meu irmão. Você arrumou pra sua cabeça. Aí o Sasha grita de lá, eu não quero papo contigo não. Vanessa, filma esse cara descendo aí pra vir me provocar. Aí o Albert continuou a chamar o Sasha de trapaceiro, continuou a provocação. E aí o Sasha disse, você tá vindo atrás de mim pra me provocar. Filma aí e depois fala que eu sou vitimista. Olha quem tá vindo me encher o saco, quem tá vindo me provocar. Ele que tá me xingando. Aí depois continuou a provocação aí na área dos animais. O Albert chamava ele de babaca. E aí o Sasha disse, vai lá, faz teu VT, isso, me xinga bastante. Aí o Albert disse, isso, mexe comigo, você não vai dormir hoje não. Vai lavar a panela comigo lá em cima, seu babaca. Aí o Sasha tentou envolver o Juninho na discussão, perguntando se ele achava as provocações do Albert, o que ele achava, aliás, dessas provocações do Albert, se elas eram justificáveis. Porque o Juninho tava lá, né? Aí ele fala assim, aí Juninho, você acha que dá pra justificar essas ações do Albert? Aí o Albert, vai lá me encher o saco, vai, você arrumou coisa pra sua cabeça. Aí o Juninho fala, você vai lá e provoca o cara, e aí ele falou isso pro Sasha. E aí o Sasha disse, eu não fui lá pra provocar o cara, fui botar o leite pra esquentar. E aí o Juninho falou assim pra ele, foi só isso que você fez? E aí o Sasha falou, não, eu virei pra ele e falei assim, Albert, você não falou ontem que você conversou com outro grupo, porque na primeira vez eu tava na baia, e aí começou a contar toda uma história ali, e aí começou de novo a falar de confronto ali. Aí o Albert foi até o trato da vaca, voltaram a discutir, aí ele pegou o saco de bosta. Aí o Albert disse, eu vou te ajudar, do que você precisa? Aí o Sasha disse, eu preciso é que você fique calado. Aí eu não quero não. Aí o Albert disse, limpa direito isso aqui, velho, tá tudo cheio de bosta. Lava isso aqui direito, cara, olha a bosta aqui, mostra o saco lá de bosta. E aí o Sasha disse, eu tô no meio do meu trato. Aí o Albert, não, você falou que eu tô na baia e eu não te ajudo. Aí o Sasha disse, agora você tá nas ovelhas, vai lá. Você teve tempo pra caramba pra me ajudar. Agora vai lá cuidar das suas ovelhas. Aí o Albert, você não falou que eu não te ajudo? Aí o Sasha disse, você tá sujando o meu trato. E aí o Albert disse, eu não tô sujando não, eu tô jogando algo porque tava cheio de bosta. E aí o Sasha disse, você não precisa limpar nada não aqui, meu amigo. Vai lá fazer o teu trato. Aí o Albert falou assim, você falou que eu não te ajudo, pois agora eu vou te ajudar. E aí os dois continuaram uma discussão, gente, coisa completamente de criança. Bem quinta série mesmo. E aí, durante o trato, os dois continuaram a se estranhar. O Albert começou a gritar que ele não ia mais fazer comida. E ele começou a dizer, vai lá fazer comida, vai lá cozinhar, seu gostosão, vai lá, vai lá, você não disse que é fácil, porque só eu faço comida aqui, eu não faço mais nada. Pô, vai lá agora, se vira, eu já deixei tudo separadinho lá, vai lá mostrar os seus dotes de cozinha. Vai lá, arrebenta, seu master da trapaça. Não vai trapacear no tempero, capricha, seu vagabundo. A gente trata igual vagabundo. Vai lá trabalhar, vai fazer porque você não faz porra nenhuma até agora. Mostra a que você veio. Eu escrevi tudo isso, tá? Tudo que o seu Albert falou. E aí o Sasha, você veio aqui pra cozinhar, foi? Pra isso que você veio aqui? E aí o Albert responde assim, vai ter que me aguentar agora, receba. Foi só isso aí, né? A briga deles. Gente do céu. E o seu Albert foi provocar o Sasha, né? Porque depois do trato, o Sasha foi dormir. E aí o seu Albert foi lá, foi na cama do Sasha, foi incomodar ele e tal.
falou sobre o trato da vaca e disse ali que ele deixou de fazer parte do trabalho do trato. Disse o seu Albert, já vai dormir? Já vai dormir, Sasha? Ficou faltando 3 baldes lá na vaca pra tirar aquele caldo de merda que você tirou, viu? Amanhã, depois, eu vou varrer de novo, você passa os outros 3 baldes, senão fica aquele cheiro de merda lá. Aí o Sasha, né, pediu pro Albert parar, mencionando que ele estava acordando a Vanessa. E aí o Sasha disse, você tá vendo que você tá acordando a Vanessa ali? Aí o Albert continuou criticando o Sasha, disse que o Sasha não faz nada, que o Sasha não sabe cuidar dos animais e tal. E aí ele fica dizendo, porra, você só sabe dormir, porra, meu, você não faz nada mesmo, porra, vai passar a bucha na teta da vaca, ela não é fundo de panela, é o papel toalha, senão você vai machucar as tetinhas dela. Aí o Albert não continuou nas provocações deles ali, mencionando que ele estava com cheiro de porco e criticou a aparência do Sasha. Disse ali o Albert, você estava carente de manhã, eu posso ficar aqui com você o quanto for, o que você acha? Você quer falar de estratégia de jogo, quer falar de votação, você quer combinar? Só desculpa o meu cheiro porque eu estava ajudando a Luana lá no porco. Aí o Sasha fala, você tá fedendo. E aí o Albert responde assim pra ele, tô cheirando a bosta de porco, olha o meu braço como é que tá, dá uma olhada, tá vendo o quanto tá? É um pouquinho da tua maquiagem, tá meio rosinha na bochecha aqui, tá mais amarelado. Ele ficou provocando o Sasha, gente. Aí o Albert continuou na provocação, disse que ele não devia mais falar bom dia pra ele, pois isso porque ele ia continuar incomodando o Sasha o dia inteiro e tal. Aí o Albert disse, amanhã se você precisar de alguma coisa, me chama, mas não fala bom dia não, porque senão vou ficar te derretendo o dia inteiro. Aí o Albert perguntou se ele estava atrapalhando a Vanessa, mas o Albert disse que não estava. Enfim, os dois continuaram ali, nesse vai e vem. Aí o Albert disse ali que ia continuar provocando o Sasha, disse que o porco era muito mais limpo do que o Sasha e desejou bons sonhos aí pro Sasha de forma bem sarcástica. Disse o Albert, eu tô fedendo a porco, eu não tô me aguentando, mas mesmo assim eu tô mais cheiroso que você, porque o corpo é mais limpo que você. Bons sonhos, Reutemann. Foi isso aí que ele falou. Deixa eu até ver se eu tenho um trecho disso em vídeo, né? Sério, seu Albert, o senhor hoje passou de todos os limites, né? Eu acho assim que... Eu vou ser sincero pra vocês. Sim, vocês esperavam que fosse o Sidney que fosse perder a cabeça com o Sasha desse jeito. Mas eu falei pra vocês que não ia ser o Sidney que ia perder a cabeça desse jeito. Sabe por quê que não ia ser o Sidney que ia perder a cabeça desse jeito? Porque o Sidney, apesar de tudo, apesar de todas essas provocações e tal, o Sidney ele não tem grandes conflitos com o Sasha. O Sidney teve, aquela história lá da vaca, enfim, mas foi só aquilo, não foi grandes coisas. O Sidney tem esse ressentimento do Sasha? Tem esse ressentimento aí do Sasha? Tem. Tudo bem, tem esse ressentimento ali, a gente sabe que tem. Tá, mas é só isso, ele não tem grandes coisas com o Sasha. Agora o seu Albert, ele tá querendo comprar uma história que não é dele. Vai dar errado, como sempre dá. Não vai funcionar, não dá certo e ele vai se dar muito mal com isso. O Sidney tem os erros dele, mas o Sidney não tá comprando a história de ninguém. O Sidney tá tendo a história dele. Essa é a principal diferença. É por isso que vai dar errado pro seu Albert. Seu Albert realmente hoje ele deu uma bela de uma surtada ali. Surtou bastante. E aí os dois continuaram, né? Gente, foi muito chato o que aconteceu hoje de manhã, sério mesmo, tá? Foi chatão demais ali, sério mesmo. E aí teve um outro momento que foi ali com a Flor, tá? Deixa eu ver ali, deixa eu pegar aqui... O Sasha hoje de manhã, depois disso, ele junto com a Flor foi fazer o almoço, né? Aí ele desabafou com a Flor
sobre as provocações do Albert hoje de manhã, falando ali da intensidade dos ataques, que o Albert hoje deu uma surtada. E aí ele falou ali, né, que o Albert ficou 20 minutos xingando ele e apontando o dedo na cara dele e tal. E o Sasha até falou pra Flo, ele tá o dia inteiro, não ficou só uns 20 minutos me xingando, foi o dia inteiro colando em mim, apontando o dedo na minha cara, me xingando de babaca. Aí depois o Sasha sugeriu aí que o Albert está agindo como o Sidney, dizendo que o Albert está apaixonado por ele. Disse o Sasha, acho que ele pegou a doença do Sidney e também está apaixonado por mim. Aí a Flor disse assim que embora o Albert tenha diferenças com o Sasha, algumas atitudes do Albert são desnecessárias. Aí depois o Sasha disse ali que o Albert continuou provocando ele, que ele foi tentar dormir e o Albert foi provocar ele, e a Flor quis saber se ele tinha feito isso outra vez e tal. E realmente foi chato pra caramba isso hoje de manhã. Gente, o negócio foi piorando ali e tal. Aí teve outro momento ali fora que o seu Albert conversando com o Sidney, cheirando a porco, né? Só pra deixar claro, porque ele não trocou de roupa. Ele disse ali que ele não ia fazer o almoço e que isso agora era a responsabilidade dos outros. Disse que só ia guardar o peixe pra não estragar, mas que ele não ia fazer esse almoço. E aí ele disse que o Sidney estava ali dizendo que provavelmente o Yuri ia fazer o almoço. Só que aí o Albert não se importou com nada, disse que foda-se pra eles e tal. Aí o Albert comentou ali que eles deixam a manteiga fora da geladeira e que a casa vive todo o tempo bagunçada e tal, e que eles vivem ali deixando as coisas fora de lugar. Seu Albert é chato. Aí o Gilson disse assim, o bebezão, a manteiga tava fora da geladeira. Aí o Gui disse assim, finalmente descobriram que a manteiga é fora da geladeira. E aí o Gilson disse assim, eu fiquei pensando, cada comentário falta do que dizer, isso é o que alimenta eles. Aí depois o seu Albert começou a contar lá pro Sidney, pro Gilson, como foi que a discussão entre eles começou. Aí ele disse que ele estava cozinhando quando o Sasha o acusou de não ajudar no trato da vaca. Como eu falo pra vocês, a gente não vê tudo no Play Plus, tá? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Isso é de propósito, tá? Que a Record faz, porque ela quer que a gente assista isso na televisão. Disse o seu Albert, eu tava cozinhando, tava fazendo bacalhau, ele subiu e falou, Albert, você tava na baia, nem pra ajudar na vaca você ajudou. Aí o Albert disse que ficou irritado com a acusação e ficou xingando o Sasha na cozinha e que ficou ali uns 15 minutos na orelha dele. E que depois, de fato, eles quase foram para um confronto físico, que ele falou um trapaceiro pro Sasha umas 400 vezes, chamou ele de vagabundo, e aí que o Sasha revidou ele, e ele continuou dizendo que o Sasha é um vagabundo que só dorme. E aí o Sidney disse que o Sasha realmente não gosta de ser chamado de trapaceiro, porque isso aí vai contra o personagem de bom moço que ele constrói, ou pelo menos que ele tenta construir dentro da fazenda. Disse o Sidney, esse lance de trapaça ele não gosta. Vamos acelerar aí porque ele gosta de se fazer de bom moço. Eu sou uma vítima, eu sou bonzinho. Falar que você é o trapaceiro, que você é o pilantra, não é bom. Não é bom para o bom moço. Aí você vai contra o personagem que ele está construindo. Aí depois, lá foi o seu Albert de novo provocar o Sasha. Disse que o Sasha tinha que separar a roupa lá fora, porque senão eles iam ficar confinados na sede de novo, porque ia ter gravação do Rodrigo Faro, e eles iam perder um horário, e aí ele ia ficar com a roupa suja. Aí depois o Sasha ali foi conversar com a Luana, com o Gui, e disse que o Albert foi na cama dele 2 vezes para gritar no ouvido dele enquanto ele tentava dormir. E aí ele falou ali que, aliás, a Luana e o Gui falaram que o Albert estava ficando louco. Aí o Sasha mencionou que o Juninho estava no quarto, viu o que aconteceu e que pode servir de testemunho
caso o Albert o acuse de ser vitimista. Disse o Sasha, o Juninho tava no quarto e eu virei assim, tá vendo, Juninho? Depois vai me acusar e me apontar como vitimista. Aí depois eles foram falar com a Flor, né? Aí a Flor ali disse que ela tava estranhando esse comportamento do seu Albert. Ela disse assim que ela nunca tinha visto o Albert agir desse jeito e justamente de ficar gritando na orelha dos outros. Disse a Flor, eu falei ontem pro Gilson, tá errado isso de falar na orelha dos outros. Eu não vou deixar de gostar, mas eu vou mudar a minha atitude com ele. E aí a Flor disse que o Albert estava exagerando e que não era desse jeito que as coisas deveriam ser. E que ele não era legal o que ele estava fazendo ali. E aí ela disse que o Albert ele tendia muito mais a ficar resmungando e que ele deveria agir de outra forma. Aí depois o Gui ficou levantando aí a questão do voto e que se o Gilson não votar na Flor, ele poderia votar no Albert, mas aí a Flor não soube responder qual seria a indicação do Gilson. Aí vamos lá para as plaquinhas da Flora, tá? Cinismo puro, tá? Basicamente isso aí foi tudo antes da gravação do Rodrigo Faro. Cinismo puro da Flora no Rodrigo Faro, tá? A Flora resolveu não dar nenhuma plaquinha positiva para nenhum dos peões que ficaram na fazenda. De acordo com o Chico Barney e com a Ju Nogueira, todos os que ficaram são filhos da puta. Aí, quais foram as plaquinhas que ela deu ali? Pro Gilson, ela disse um nada. Pra Flor, ela disse que a Flor é falsa, mentirosa, desleal e coitada. Inclusive, ela disse que a Flor era falsa 2 vezes. Aí ela falou assim pro Sasha. Aliás, ela falou pra Flor que ela até conseguia perdoar a Flor por algumas coisas, mas que a Flor era falsa, que a Flor fazia jogo duplo, essas coisas. É por isso que a Flor tá lá até agora e a Flora não, né? Agora vocês já entenderam o porquê. Aí ela botou essas plaquinhas aqui no Sasha. Insuportável, covarde, vitimista, mentiroso, hipócrita, dramático, ganancioso, jogo sujo, manipulador. Ela disse que não te retira uma palavra do que ela falou contra o Sasha, que os vídeos ali só comprovam a versão dela, que os vídeos ali não desmentem nada do que ela falou. Mesmo ela sendo confrontada com os vídeos, ela disse que os vídeos continuam comprovando a versão dela e que o Sasha gritou com ela, que o Sasha partiu mesmo pra cima dela e tal, e que os vídeos não estavam errados. E ela disse que o Sasha foi preconceituoso, foi racista, foi gordofóbico, foi todos os fóbicos com ela e tal, e que sim, ela sentiu as dores porque o Sasha fazia essas coisas com ela e que por isso ela levantava as pautas. Aí, se eu não me engano, eu acho que foi o Chico Barney que perguntou, que se o público realmente tivesse sentido isso, se o público não teria comprado a versão dela dos fatos e ela então não teria ter sido abraçada pelo público, né? Ter estado nesse lugar de ter sido abraçado pelo público. Aí a Flora não soube responder sobre isso, pelo que eles disseram. E aí é o que eu falo pra vocês, aí é onde mora a hipocrisia. Se a Flora tivesse realmente razão no que ela colocou, de fato ela teria sido abraçada pelo público. Se ela tivesse razão, aonde ela pontuou, ela teria sido abraçada. Ela não foi. Por que Flora não foi abraçada pelo público? Porque ela não tinha razão. Basicamente isso, ela esvaziou pauta. E ela foi confrontada com isso e ainda assim ela foi cínica. E aí ela botou ali pra Vanessa, que foi o maior dos confrontos dela dentro da fazenda. Ela inclusive disse que foi maior do que com o Sasha e com a Flor. Disse ela que a Vanessa é sonsa, perdida, falsa, mentirosa e jogo sujo. Mas a Vanessa continua lá e você tá aqui fora, né, Flora? Basicamente, a Ju Nogueira falou que quando ela foi confrontada sobre o fato das duas terem um jogo semelhante, a Flora disse que não, que elas não tinham, mas elas têm um jogo semelhante.
As duas trocaram de grupo de maioria quando era necessário. As duas ficaram ali, brigaram com várias pessoas. As duas tentaram se encaixar em várias maiorias ali. As duas brigaram muito. As duas ali nunca tiveram uma boa aceitação e tal. A Ju Nogueira falou que ela jogou uma série de coisas ali e a Flora não aceitava esse ponto de vista. A Flora admitiu vários erros dela, mas esses erros aí ela não admitiu. A Flora e a Vanessa tinham jogos bastante semelhantes, sim. Só que a Vanessa é levemente melhor, porque a Vanessa continua na Fazenda e a Flora não, né? A Flora foi eliminada. Aí depois ela colocou umas plaquinhas ali pro Sidney. Disse que o Sidney não fede nem cheira, ele é um picolé de chuchu e é amigo. Sim, ele não fede nem cheira, é um picolé de chuchu e no fim das contas é amigo. Flora, isso não combina, aliás, né? Não conversa, uma coisa não conversa com a outra. Aí a Ju Nogueira até perguntou assim pra ela se ela não estava interessada no Sidney, se ela tinha ciúmes do Sidney com a Vanessa e tal. Porque lembra daquela festa? Eu até comentei isso aí nos vídeos aí do card. Você pode dar uma olhada lá. Daquela festa onde a Flora e a Vanessa ficaram ali atrás do Sidney e tal. E o Sidney deu uma afastada das duas, né? Porque ele percebeu isso. Aí ela disse que não gosta de homem branco, que o Sidney não faz o jeito dela, o gosto dela e tal. Aí eu fiquei pensando assim, mulher, para de te fazer de besta, porque naquela festa lá, tu ficou balançando a raba no coisa do Sidney. Deixa de ser besta. O vídeo tá lá pra provar que tu ficou balançando a raba lá na perna do Sidney, no meio da perna do Sidney, tá? A gente sabe muito bem o que a gente viu. Então, mulher, para de ser hipócrita. A Flora, ela foi muito, mas muito cínica. Ela não admite muitas das coisas do que ela fez na Fazenda, tá? Ela admite alguns erros, mas ela é cínica em outros, tá? Basicamente, esse foi o resumo da participação dela no Rodrigo Faro. Aí, quando eles voltaram lá da dinâmica do Rodrigo Faro, começaram ali a criticar o Sacha, dizendo ali que o comportamento do Sacha era inadequado e que o Sacha distorce tudo e que o Sacha estava focando exclusivamente no dinheiro. Disse aí o Albert, os caras distorcem tudo, eles convertem. O Sacha estava cochichando com a Luana sobre a atividade. Tudo eles pensam no dinheiro, tudo. Ele é um trapaceiro. Mas eu fico perguntando assim aqui comigo. Seu Albert, vocês estão nesse programa pra quê? Vocês vão ganhar uma balinha de prêmio? Não, vocês estão aí pra ganhar dinheiro, caramba. Vocês têm que pensar na porra do dinheiro. Vocês não estão aí pra ganhar uma balinha juca no final, caramba. Vocês estão aí pra ganhar dinheiro. Vocês têm que pensar na porra do dinheiro. Aí o Gilson mencionou que o Sacha teria tentado influenciar o Yuri na dinâmica. Disse o Gilson, você não viu ele pedindo pro Yuri? Só que o Yuri já tinha ido. Ele dizendo que o Yuri tinha que ir. Só que o que o Guilherme falou foi, não, ele já foi. Aí depois o Albert e o Gilson concluíram que o Sacha tá sempre focado no dinheiro e que ele é trapaceiro na forma de agir para alcançar os objetivos dele. Disse o Gilson, ele é tão trapaceiro que agora ele arrancou de um dos amigos dele. E aí o Albert termina, ele fica só pensando no dinheiro. Aí todo mundo foi dormir, tá? O programa passou o resto da tarde todo mundo dormindo, tá? Eles acordaram agora porque foram chamados ali pra se vestir pra festa, tá? Mas nem tão animados assim, né? Pra quem tá assistindo no Play Plus, eu vou até mostrar pra vocês a animação deles pra festa, né? A animação assim, eu tô tão espantado com a animação deles pra essa festa, nossa. Eu tô assim, olha a animação dessa festa. Olha o quanto eles estão animados para a última festa da temporada, né? Ó, olha a animação, olha esse pique de animação aí, né? Tá muito fraco, inclusive.
Enfim, gente, esse foi o resumão que eu pude fazer aí do que aconteceu, da treta aí, dessas últimas 24 horas da Fazenda. Daqui a pouco, né, vai ter a edição na televisão, aí a gente vai ter a timeline mais exata do que aconteceu no programa, tá? Dos últimos eventos aí, de toda essa briga aí do seu Albert, aí eu vou poder destrinchar melhor essa história, tá certo? Daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.